bem-vindos. Estamos em dezembro de 2025 e parece que foi ontem, né? Mas já fazem 3 anos que o GPT-Shot simplesmente explodiu e a IA generativa virou o assunto em todo lugar. Em todo lugar mesmo. E para marcar essa data, a gente vai mergulhar hoje numa análise muito boa da Marinês Pereira, que é especialista em neurobusiness e IA. O que eu achei mais legal no material dela é que o foco não é na tecnologia em si. Não. É na nossa reação. Por que a mesma ferramenta deixa algumas pessoas, sei lá, apavoradas e outras num estado de euforia quase cega? Exato. E é isso que deixa a análise tão rica. Sabe, a gente já tem milhares de discussões sobre algoritmos, o que a IA pode, o que não pode fazer, mas a proposta aqui é diferente. É olhar o padrão de comportamento que se repete. A pergunta de fundo não é o que a próxima IA vai fazer, mas sim, por que eu fico tão ansioso com isso? O que essa ansiedade significa para minha carreira? É quase uma terapia profissional, sabe? Olhando para nossa mente através do espelho da máquina. Gostei disso, espelho da máquina. E o primeiro reflexo que esse espelho mostra é a velocidade, né? O artigo cita uns números da CNBC que são absurdos. 800 milhões de usuários por semana. É muita gente. É quase 10% da população do planeta. Eu fico tentando comparar e o artigo lembra que o computador pessoal levou uns 20 anos para chegar nisso. O smartphone, uns 10. 10 anos. E a IA generativa fez em 3. 3. É uma escala que o nosso cérebro nem processa direito. E aí que tá a raiz do problema, né? Essa velocidade toda é o que causa a polarização que a análise descreve muito bem. De um lado, você tem o medo, que paralisa, a negação total. Sim. Do outro, uma euforia, um otimismo que não enxerga os riscos. E o mais interessante é que isso não é de agora. Não é novo, né? Não é novo. O texto lembra de executivos nos anos 90, gente super inteligente, batendo o pé, que e-mail era um brinquedo e que nunca ia substituir o fax. A gente ri hoje, né? A gente ri. Mas é exatamente o mesmo padrão mental. É a famosa reação de luta ou fuga, que o artigo menciona. E as frases que a gente ouve são tão familiares. A fuga é o clássico, isso é só uma moda, vai passar. Ou a minha favorita, a IA erra muito, não dá pra confiar. Exato. É uma forma de minimizar a ameaça para não ter que lidar com ela. E a luta é o contrário, é a reação mais agressiva. É o vamos proibir o uso na empresa ou aquele discurso meio apocalíptico de que a IA vai dominar o mundo. E acabar com a humanidade. Isso, são os dois extremos da mesma reação visceral à mudança. Pera aí, então. Quando eu vejo um colega de trabalho falando que isso aí não serve pra nada, a autora está dizendo que não é só tipo teimosia. É uma reação biológica, quase de sobrevivência. É exatamente isso. E essa é a virada de chave que a neurociência traz para essa discussão. O nosso cérebro foi programado por milênios para odiar a incerteza. Claro. Incerteza, na savana, significava perigo. Uma mudança tão rápida e tão profunda como a da IA dispara um alarme na nossa amígdala cerebral. É o nosso centro do medo. Sei. E quando a amígdala grita, ela basicamente desliga o nosso córtex pré-frontal, que é a parte que pensa, que planeja, que raciocina com calma. O cérebro primitivo toma conta e só pensa uma coisa: ameaça. Isso muda tudo, porque a gente tem a tendência de julgar quem resiste como alguém atrasado, mas na verdade é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa que no mundo de hoje, no mundo corporativo, se torna uma armadilha. Leva à obsolescência. Entendi. O ponto do neurobusiness aqui é entender essa reação. Aquele desconforto, aquela preguiça de aprender a usar uma ferramenta nova de IA. Isso não é um sinal para você desistir. Pelo contrário. É um sinal para quê, então? O artigo descreve isso como a dor do crescimento. É o barulho de novas sinapses, de novas conexões neurais se formando. É a neuroplasticidade em ação. E ela dói um pouquinho, dá trabalho. Ok. Essa parte da neurociência explica o medo individual. Mas e o medo coletivo, o medo do mercado? A gente vive ouvindo que isso tudo é uma bolha especulativa gigante. Sim, a bolha da IA. Isso, tipo a bolha da internet dos anos 2000 e que uma hora vai estourar.
O artigo entra nessa discussão? Entra. E de uma forma muito, muito inteligente. A análise não nega que possa existir uma bolha financeira. A gente vê o valor das ações da Nvidia, as avaliações das startups. Tá tudo inflado. Claro que existe um hype, talvez até uma irracionalidade no mercado. Mas a distinção que o texto faz é crucial. Não dá para confundir a bolha do mercado financeiro com a utilidade da tecnologia. Como assim? Separa um pouco isso, usando uma analogia que, para mim, é o coração do argumento. A frase é: a bolha da internet estourou, mas a internet ficou. Nossa. Pensa nisso. Em 2000, a Nasdaq despencou, um monte de empresa.com quebrou. Quem apostou que a internet era uma farsa e que ia acabar junto com aquelas ações, errou feio. É verdade. O hype financeiro passou, mas a infraestrutura, a mudança de comportamento, a conectividade, tudo isso não só ficou, como virou a base de tudo que a gente faz hoje. É uma analogia perfeita. Mas deixa eu te provocar um pouco. Será que ela se aplica 100%? A internet era sobre conectar informação que já existia. A IA generativa é sobre criar informação, às vezes do nada. O potencial para desinformação, para o caos, não torna essa bolha atual muito mais perigosa que a dos anos 2000? Essa é uma ótima pergunta. O risco é real e é muito maior, sem dúvida nenhuma. Mas a lógica da analogia ainda se sustenta, no nível da infraestrutura. Mesmo que o mercado de ações de IA sofra uma correção brutal amanhã, Ok. a capacidade de processamento que foi desenvolvida, os modelos que foram treinados, a própria ideia de que você pode automatizar tarefas cognitivas. Isso não volta para a caixa, entende? A tecnologia veio para ficar. Sei. É por isso que o artigo termina essa sessão com uma frase bem forte. Apostar contra a IA agora é como apostar contra a eletricidade. A economia vai ter altos e baixos, mas a seta da evolução tecnológica, nesse caso, só aponta para uma direção. Beleza, entendi. A IA não vai embora. Então a questão muda de se para como. E aí a gente entra em como interagir com essa ferramenta. Eu gostei muito de uma definição que a análise traz, de que a IA não é um oráculo da verdade, mas um espelho probabilístico do conhecimento humano. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente precisa parar de tratar o ChatGPT como uma entidade que sabe tudo. O texto lembra que esses modelos são treinados com a internet inteira. Tudo mesmo. Isso inclui artigos científicos da Nature, mas também inclui teorias da conspiração em fóruns do Reddit e comentários de ódio no Twitter. A IA é um espelho de tudo isso. Ela reflete nossas melhores ideias, nossos piores preconceitos, Nossos erros. E, como o artigo chama, as nossas alucinações coletivas. É por isso que usam aquela expressão papagaio estocástico. Porque ele só repete padrões de um jeito sofisticado, mas sem entender de verdade o que está falando. Exatamente. Um papagaio estocástico muito, mas muito convincente. Ele é brilhante em prever qual é a próxima palavra mais provável numa frase com base em tudo que ele já leu. Mas ele não tem consciência, não tem senso crítico. E isso nos leva à mudança mais radical no que significa ser um bom profissional. Que seria qual? A análise é muito clara nisso. No passado, o valor de um profissional estava em encontrar e reter a informação. Ter uma boa memória, saber onde procurar, isso era um diferencial enorme. Certo. Hoje, a informação virou commodity. A IA te entrega qualquer coisa em segundos. O valor, então, migrou completamente. Agora, o que vale ouro é a sua capacidade de curar, auditar, contextualizar e aplicar essa informação de um jeito criativo e ético. Então, se a pessoa simplesmente joga uma pergunta na IA, copia a resposta e cola num relatório, ela não está sendo produtiva, ela está basicamente treinando quem vai substituir ela. Perfeito. É exatamente essa a advertência. Você está terceirizando a única parte do trabalho que ainda te torna valioso: o pensamento crítico. Nossa. A metáfora usada no texto é a do piloto. A IA é um motor de avião, potentíssimo. Mas o humano precisa ser o piloto sóbrio e atento. É sua responsabilidade de checar o painel, de olhar pela janela, de aplicar o contexto que a máquina não tem. E de tomar a decisão ética. Exato.
Sem esse piloto, o motor pode te levar direto para o chão. E tem muito piloto voando bêbado por aí, confiando cegamente num piloto automático. E falando em responsabilidade e em confiar cegamente, tem um dado na análise que me deixou genuinamente preocupado. O artigo cita pesquisas que mostram que 1 em cada 10 brasileiros já usou IA para terapia ou aconselhamento. 1 em cada 10? Isso é muita gente. É um número que a autora chama de alerta vermelho gigantesco. E o ponto dela é muito sutil e importante. Não se trata de julgar a tecnologia. A questão não é se um chatbot consegue simular bem uma conversa de apoio. Qual é a questão, então? A questão é: o que isso diz sobre a gente? O que isso revela sobre a fragilidade da nossa sociedade? Chegamos num ponto de carência de conexão e de escuta real que estamos dispostos a aceitar um simulacro de empatia. Simulacro de empatia é uma expressão forte, mas precisa. A máquina não sente nada. Ela só replica padrões de linguagem que associou a conversa sobre empatia. Não tem ética, não tem experiência de vida. Não sabe o que é dor. Exato. E se a gente conecta essa observação social com o futuro do trabalho, a tese do artigo se fecha de uma forma brilhante. Fica óbvio que, quanto mais a tecnologia avança nas tarefas técnicas, as chamadas hard skills, mais o mercado vai valorizar desesperadamente aquilo que a máquina, por natureza, não consegue e nunca vai conseguir entregar. Ou seja, as soft skills deixam de ser aquele item desejável no fim do currículo e viram o prato principal. É isso. Exato. A tese é: soft skills são as novas hard skills. Habilidades como negociação complexa, onde você precisa ler o ambiente, entender as emoções. Liderança que inspira, que engaja um time. Empatia genuína para entender a dor de um cliente. Senso ético para tomar decisões difíceis. Isso a máquina não faz. Isso é o que nos resta. É o nosso território. É daí que vem aquele conceito do profissional centauro, que o artigo propõe. É exatamente daí. O profissional do futuro é essa figura mítica. Metade cavalo, representando o poder bruto, a velocidade da IA, e metade humano, com toda a nossa capacidade de julgamento, de criatividade, de inteligência emocional. A análise alerta que focar só em aprender a parte técnica, como fazer os melhores prompts, é como um centauro que só treina as patas de cavalo e deixa o torso humano atrofiar. Não vai funcionar. Fazendo um resumo rápido da nossa conversa, então. A gente partiu da velocidade assustadora da adoção da IA, entendeu que a nossa resistência a ela é uma reação biológica, não só teimosia. Isso. Depois vimos que o medo da bolha financeira não anula a revolução tecnológica, com a analogia da internet. E isso tudo nos levou à conclusão de que o nosso grande diferencial competitivo está em fortalecer justamente o que nos faz humanos. Exatamente. E para a gente não cair na armadilha da negação, como a Kodak ou as locadoras de vídeo, a análise termina com um guia prático. São 3 pilares para o que a autora chama de despertar da consciência profissional. O primeiro é estudar a IA. Certo. Não para virar programador, mas para entender a lógica da ferramenta, saber seus limites e não ser enganado por ela. O segundo pilar, imagino, tem a ver com o cérebro, né? Gestão emocional. Isso. Aprender a lidar com essa ansiedade constante da mudança, porque ela não vai diminuir. Desenvolver resiliência. E o terceiro? E o terceiro, que amarra tudo, é a humanidade intencional. Significa praticar ativamente aquilo que nos diferencia. Se a IA pode escrever o rascunho de um e-mail em segundos, use o tempo que você ganhou para tomar um café com o cliente, para construir o relacionamento que torna aquele e-mail relevante. Entendi. A fase da novidade, do brinquedo novo, acabou. Agora é a fase da integração séria. O futuro não é das IAs, é dos humanos que sabem usar as IAs, mas que, acima de tudo, entendem a si mesmos. Essa imagem do centauro é muito poderosa. Uma fusão de poder computacional e humanidade. A gente já viu aqui o perigo do desequilíbrio quando a parte humana é fraca, o que leva as pessoas a buscarem terapia num algoritmo. Mas pensando agora, será que existe um perigo oposto? O de nos apaixonarmos tanto pela ideia de desenvolver nossa humanidade soft skills, empatia, criatividade, a ponto de negligenciarmos a outra metade? De não entendermos de verdade como funciona o motor da IA que estamos usando? Talvez o verdadeiro desafio não seja só se tornar um centauro,
mas aprender a ser um que caminha em perfeito equilíbrio.